Olá, muito bom dia para você que está em casa e nos acompanha. Hoje já é quinta-feira, nós estamos chegando ao fim da semana, inclusive eu acabei de receber já o meu aviso de que nós já estamos no ar através da nossa fanpage. Aí você vai me perguntar, mas como assim, Isabelle, você recebeu um aviso? Então a gente já vai começar por aí, que fica mais fácil de eu explicar para vocês o que está acontecendo. Caso você não tenha como assistir o Estilo de Vida na televisão, ou então você tem que fazer alguma coisa, não sei, alguma coisa aconteceu e você não tem como assistir na televisão hoje, você pode nos assistir através da nossa fanpage, através do Facebook. facebook.com/estilovida, e você encontra tudo que a gente vai postando para essa rede social e você tem essa oportunidade também de encontrar a gente ao vivo lá no nosso Facebook. Aí quando você quando você nos assiste através do Facebook, você consegue se inscrever no nosso ao vivo de lá, porque aí todas as vezes que nós estamos ao vivo, o Facebook te avisa que nós já estamos no ar. Aí isso é super legal, porque você não corre o risco de não assistir o programa porque esqueceu do horário, então porque perdeu a hora, porque alguma coisa aconteceu, né? E daí você já aproveita também e verifica tudo o que a gente vai postando nessa rede social, sejam as fotos, os vídeos, ou então os comentários que a gente faz também, os avisos que a gente dá pra vocês assim de repente, sabe? Quando acontece alguma coisa super importante no estilo de vida, alguma coisa que você precisa saber, a gente vai contando pra vocês através das nossas redes sociais. Então é muito importante que você esteja sempre no ar, aí no nosso Facebook, sempre ligado no nosso Facebook pra saber do que tá acontecendo. Além disso, você pode também dar as suas sugestões pra gente, tanto de tema, como dizer pra gente o seu feedback, sabe? Tudo que a gente tá fazendo por aqui pelo Estilo. Se você gostou do nosso programa ou não, o que você acha que poderia fazer pra poder ser um pouco melhor? A gente vai sempre pegando, coletando as opiniões de vocês, e aí fica super interessante quando a gente coloca isso aqui no ar, porque você já tá assistindo aquilo que você mesmo sugeriu, então com certeza vai te agradar muito mais do que aquilo que sai só da nossa cabeça, né? E aí você tá acompanhando a nossa fanpage agora, você tá vendo tudo que a gente vai postando, você tá vendo também um linkzinho nosso ao vivo, e aí já dá pra entender um pouquinho melhor como que acontece a nossa transmissão aí pelo Facebook. Tudo que vai acontecendo vai ficando registrado aí no nosso Facebook. Daí isso é legal também, porque você consegue rever uma entrevista que você ainda não tinha acompanhado, então que você achou muito legal e que você quer ver mais uma vez. É só você acompanhar aí através do nosso Facebook, e aí você consegue rever tudo que a gente vai postando. E tá vendo que embaixo dos vídeos tem sempre um comentário? É justamente por causa disso, porque você pode interagir com a gente mesmo através do Facebook enquanto nós estamos ao vivo. Daí se você quiser saber alguma coisa sobre a nossa conversa, sobre o nosso bate-papo do dia, é só você enviar a sua mensagem para o nosso Facebook. Mas além disso, existe outra opção também, que é uma opção um pouco mais próxima da gente, que você já deve conhecer, que é o nosso WhatsApp. 92 é o código daqui de Manaus, 98111-4512 é o número da nossa produção. E aí você também pode aproveitar esse tipo de interação para enviar todas as suas dúvidas. Isso significa que se você quer saber alguma coisa sobre o tema do dia, você pode nos enviar através do nosso WhatsApp. E você deve estar se perguntando qual é o tema de hoje, né? O tema de hoje é muito importante, não é só para mulher, viu? É para homem também, porque quem nunca percebeu que existe uma região do seu corpo que é um pouco mais escura do que as outras partes? E aí a gente fica incomodado, e principalmente as mulheres, no caso, ficam tentando sempre clarear essa área. Eu já até me adiantei aqui, confessei pra doutora que eu já testei várias misturinhas caseiras, e aí eu já tinha até perdido as esperanças, porque achava que não tinha como chegar no resultado que eu queria. Muitas mulheres sofrem com isso, seja nas axilas ou então no cotovelo, algumas partes da virilha também, enfim, a gente acaba sofrendo muito com isso, e os homens também, viu? Principalmente no cotovelo, os homens estão sempre sofrendo com essa área mais escura do que o resto do nosso corpo. Então, você já sabe que o nosso tema de hoje é esse, e você já sabe que tem que ficar bem atento também, porque a gente vai começar a conversar já, e o nosso WhatsApp está disponível para todas as suas dúvidas serem tiradas hoje. Mas é claro que existe também mais um tipo de rede social que a gente não poderia esquecer, que principalmente para os amantes da fotografia é o ideal, que é o nosso Instagram. @estiloamazonsat, você consegue acompanhar as nossas fotos, os vídeos, os bumerangues, tudo aquilo que a gente vai fazendo específico para esse tipo de rede social. Quando eu digo que é específico para esse tipo de rede social, é porque a gente já fica esperando, né, por uma foto que vai te dizer tudo que tá acontecendo bem rápido, assim,
de um piscar de olhos, a gente já vai sabendo de tudo que está acontecendo aqui pelo programa. Então é uma ótima oportunidade para você participar também, para você entender o que está se passando aqui nos dias do estilo de vida, mesmo quando a gente não está ao vivo, mesmo quando o programa já saiu do ar. Agora nós vamos começar a nossa entrevista do dia. E nós vamos conversar com a dermatologista Marina Abnader. Ela já vai explicar tudo pra gente sobre isso, por que acontece essas partes mais escuras do corpo que tiram a nossa paz e como que a gente pode resolver isso, se é que tem solução. Já confessei pra ela que eu sou um pouquinho desesperançosa em relação a isso, mas quem sabe a gente não encontra soluções hoje que mudem a minha opinião, né? Muito bom dia, doutora. Bom dia, é um prazer estar aqui novamente, viu, Isabelle? É um prazer pra gente também. Então vamos direto ao assunto. Por que essas partes do nosso corpo, essas partes mais específicas, principalmente as partes de dobra, né? As partes que a gente está sempre expondo ao ambiente, assim, por exemplo, o cotovelo, quando a gente encosta, essas partes estão sempre prejudicadas e elas são normalmente mais escuras do que o resto do nosso corpo. Por que isso acontece? Então, pegando um pouquinho o gancho já da tua pergunta, e como nós estávamos conversando anteriormente, é muito importante a gente diferenciar as áreas que a gente tem, áreas extensoras, onde a gente apoia, tem um costume de atritar essas áreas, e as áreas flexoras. Então, quando a gente observa essas manchas, né, de hiperpigmentação nessas áreas, é importante a gente diferenciar essas duas partes do corpo. Em geral, aquelas manchas ou áreas mais escuras, onde nós observamos os cotovelos, os joelhos ou até mesmo na região dos tornozelos, é importante verificar alguns hábitos desse paciente, porque muitos pacientes não sabem, mas eles têm uma tendência maior a atritar essas áreas. Então, o apoio, né, crônico, aquele apoio repetitivo, seja dos cotovelos ou até mesmo dessas áreas de joelhos e tornozelos, acabam escurecendo essa área. O atrito constante, ele escurece uma área também. Segunda coisa, essas áreas flexurais, como virilhas, axilas e região flexoras do pescoço, devem ser observadas porque às vezes sinalizam uma alteração metabólica do paciente. Pacientes obesos, pacientes mais gordinhos, eles têm a tendência a escurecer essas áreas, seja do pescoço, axilas e virilhas. Então, às vezes, não é uma questão apenas da qualidade da pele ou da falta da hidratação, mas sim pesquisar alterações metabólicas como obesidade ou resistência à insulina, diabetes, que também podem escurecer as áreas. A gente costuma ouvir que as peles mais escuras é que estão sempre com essa diferença de cor, né? Normalmente, quando você encontra uma pessoa... E é engraçado, porque, por exemplo, quando você encontra uma pessoa realmente negra, uma pessoa que é bastante escura, nem sempre ela tem essas alterações. Quando tem uma pessoa bem branquinha, normalmente também essa pessoa não sofre tanto assim. Mas quando a pessoa tá ali no meio termo, né, mais morena, ou então, enfim, é um pouco mais clara, mas nem tão escura, mas não é tão clara, mas não é tão escura assim também. No meu caso, por exemplo, né, gente, aí essas áreas estão sempre em evidência. Existe uma diferença de melanina, uma diferença de pigmentação, uma pigmenta mais que a outra, e aí por causa disso a gente tem essa diferença, ou é só o nosso olho mesmo que não enxerga a diferença de todas as pessoas? Não, exatamente isso, Isabelle. Você tocou num ponto importante. A maior responsável por isso é a melanina. Então, assim, pacientes que tendem a ter um fototipo, que a gente chama mais alto, paciente realmente tendendo a ser mais moreno, moreno claro, moreno escuro, até chegar a realmente a pele negra, eles têm uma maior produção de melanina, né? Uma maior produção de pigmento, e com isso, com essas áreas que eu te falei, atrito, inflamação, depilação errada, formas de provocar inflamação na pele e uma pouca hidratação dessa área, tendem a escurecer mais. Então, por causa disso, a gente acaba ficando um pouquinho no prejuízo. Exato. Mas e aí, tem como a gente mudar isso, modificar essa situação, ou não tem nenhuma solução? Gente, desde pequena, eu ouço várias receitinhas que a gente pode fazer em casa. Não, pega a pomada para assadura e aí você mistura. Essa é tradicional, né? Pega a pomada de assadura, mistura com um óleozinho de amêndoa, alguma coisa mais voltada para o óleo mesmo, e aí passa, deixa bem branco mesmo durante a noite e dorme. No outro dia, quando você acordar, vai estar um pouquinho mais claro. Talvez para outra pessoa tenha funcionado, para mim não funcionou ainda não. Então, eu costumo dividir o tratamento de mais ou menos 3 formas, né? Uma é que você pode ajudar em casa,
digamos assim, com os seus cuidados caseiros. O segundo é o que você pode fazer de tratamento médico, dermatológico, né, orientado pelo seu dermatologista. E o terceiro, dependendo do fator que esteja agravando esse problema, principalmente quando nós falamos de áreas onde tem pelo, virilhas e axilas, nós temos que utilizar, às vezes, a depilação definitiva, que é o laser. No primeiro caso, quando nós falamos de cuidados no dia a dia, por isso que vem a misturinha, digamos assim, é hidratar a área. A hidratação é fundamental, tanto das axilas quanto das virilhas e dessas áreas escurecidas, cotovelos, joelhos. É muito importante você hidratar. O óleo de amêndoas, o hidratante, ele entra exatamente nessa etapa. Quanto mais você hidrata, você tende a clarear a região. Segundo, uma esfoliação leve, dependendo das áreas que estejam acometidas, às vezes uma foliculite está causando o escurecimento dessa área, pela inflamação crônica vai escurecendo a área. Uma esfoliação leve, pelo menos uma vez na semana, associada a essa hidratação diária, já melhora, é o segundo passo. E terceiro é não provocar inflamação. Como eu não provoco inflamação? O atrito constante, roupas muito apertadas, justas, né? Você deixar com que aquela área tenha uma transpiração melhor, uma sudorese não muito excessiva. Quarto, alguns produtos que você pode utilizar em casa como desodorante, que às vezes agravam o problema, então serem retirados. Segundo passo seria o tratamento dermatológico. Então existem hoje em dia sim tratamentos com clareadores, alguns tratamentos que não são tão irritantes, com peelings que podem ser praticados no próprio consultório e que já vão causar um clareamento dessa região. E o terceiro seria, como eu te falei, dependendo do caso, se for algo metabólico tem que ser resolvido, às vezes uma obesidade que está ocasionando o escurecimento da área, uma resistência à insulina ou até uma glicose alta, que devem ser corrigidos para clarear a região, ou se for a questão dos pelos, o laser. Nós já temos participação do nosso telespectador Moisés Silva e ele quer saber se os desodorantes e rolons também contribuem para escurecer as axilas. Sim, Moisés, exatamente. Alguns desodorantes, alguns produtos presentes no mercado, eles têm uma substância, zircônio ou então partículas de alumínio, que causam uma irritação nessa área, o que nós chamamos de dermatite de contato. Isso causa uma inflamação e com essa inflamação você tem o escurecimento progressivo da área. Então, alguns desodorantes sim podem ocasionar o problema e devem ser retirados. Então a gente tem que ficar de olho. Muita gente fala do aerosol também, né? Por causa do impacto do jato que causa. Não sei se seria verdade também. Na realidade, como eu te falei, é mais essas partículas que podem estar presentes, como o zircônio, o alumínio, que causam uma dermatite de contato, uma alergia mesmo no local. Então, acaba irritando, pode ser apenas uma reação irritativa, e com isso inflama o local e vai escurecendo. Então, no caso, é mais da composição desse desodorante do que da forma que ele é apresentado. Exatamente, da composição. Além do desodorante, existem outros produtos também que podem causar esse escurecimento, porque ainda tem isso. Algumas pessoas já, conforme vão crescendo, né, conforme vão sendo apresentados a depilação, por exemplo, no caso das mulheres principalmente, começam a usar gilete, né, começam a usar lâmina e tudo mais, aí acaba já acostumando o corpo com essa rotina que acaba levando ao escurecimento. Agora, outras pessoas não, são adultas, crescem e depois da fase adulta é que começam a perceber esse escurecimento. Daí que vai se investigar por que está acontecendo. Claro que a gente está partindo do princípio de que não é nenhum problema metabólico, né? Acho que seja um problema mesmo, não sei, de cosmético, ou então de alguma coisa que foi feita, alguma ação que foi feita e não deveria ser feita daquela forma e aí levou essa área ao escurecimento. Sim, Isabelle, você tocou num ponto muito importante, porque as pessoas às vezes não atentam para isso, mas até tipos de tecidos eles influenciam. Então, assim, os tecidos que têm muita pigmentação, muita coloração, eles tendem a escurecer a área se você utiliza muitas roupas coloridas. Alguns tecidos, eles largam também, né? Eles soltam na região da pele algumas tinturas, como os tecidos à base de jeans, ou então algumas outras roupas que são sintéticas. Então, tem que ser observado isso, porque o uso crônico dessas roupas também pode escurecer, partindo do princípio que não tem nada metabólico, nada hormonal. Os hábitos do dia a dia, né? Você fazer realmente a depilação com a cera ou com as lâminas elas tendem a provocar uma foliculite, uma inflamação desse folículo. E outra coisa, a lâmina ela corta apenas o pelo, né? Então a gente continua observando na superfície aquele escurecimento, porque o pelo continua lá. Mesmo assim, as ceras também não são todas as maravilhas, porque às vezes em alguns pacientes que não toleram,
principalmente ceras quentes, também queimam a área ou produzem um aquecimento, e esse aquecimento faz uma inflamação crônica que escurece o local. Por isso que a depilação definitiva à base de laser, com a eliminação definitiva desse laser, na maioria dos casos é mais indicado para esses pacientes, exatamente para corrigir o problema na base, né? Então, partindo desse princípio que você falou, sim, tem vários fatores que no dia a dia, o atrito, o suor excessivo, as roupas inadequadas, os desodorantes inadequados, ou então que o paciente é intolerante com algumas partículas que irritam, e a própria depilação dessas áreas podem provocar o agravamento do quadro. Nós temos mais participações e a próxima é o seguinte: pode passar talco nas partes íntimas? Pode sim, dependendo se o paciente não tiver nenhuma irritação com aquele produto, né? Como eu falei, alguns produtos, não só o desodorante, mas os talcos, contêm essas partículas na composição que eu expliquei. Se não tiver irritação nenhuma, e se aquilo, às vezes, melhorar a sudorese, o suor do paciente, pode ser passado. Agora, quando a gente fala de crianças, bebês, a gente não orienta porque a qualidade da pele, o tipo de pele é completamente diferente. Então, na maioria das crianças ou nos bebês, isso tende a ser irritativo. Então, para bebê, não. Qual é a diferença entre pano preto e pano branco na pele? Por que nascem essas manchas no corpo? Me ajuda, por favor. Com certeza. Vamos lá. Pano preto. Primeiro, a gente tem que fazer uma diferenciação. O pano branco, ele é causado por um fungo, tá? Só que esse fungo, que é a malacésia, ela também pode causar um pano preto. Então, na realidade, a gente costuma falar que essas manchas elas podem ser de várias cores, versicolor, de várias cores. Daí o nome do agente. Então, às vezes, nós podemos ter pano branco ou pano preto que são causados por fungos. Por isso é importante, quando nós observamos não só manchas nessas áreas flexurais, mas também em outras áreas do corpo, acompanhar com o dermatologista, porque algumas manchas escuras ou mesmo claras, elas podem fugir completamente do quadro apenas de doenças do sol. Elas podem estar sinalizando que seja um câncer de pele, pode estar sinalizando que seja uma doença infecciosa, como fungo, né, como eu acabei de colocar, que é a ptiríase versicolor. Pode estar sinalizando para serem outros problemas inflamatórios, às vezes uma psoríase, principalmente essas áreas flexuais que são esquecidas. Existe uma doença chamada psoríase invertida, que às vezes você tem um escurecimento, uma mancha, uma vermelhidão da área associado à descamação. Então, é importante, se você está tendo uma alteração de cor da pele, que seja analisado pelo dermatologista, que pode fazer esse diagnóstico diferencial e te dar uma segurança no tratamento. E a nossa próxima participação: o leite de rosa também pode causar o escurecimento? Esse é bem clássico, né? Da época da nossa avó. É verdade, é clássico. A gente estava conversando aqui no intervalo, então misturar algumas pomadas que estão presentes, né, no mercado, que a gente consegue adquirir até de forma fácil na prateleira, às vezes do supermercado ou até mesmo na farmácia. O leite de rosa, sim, ele pode. Como ele tem uma composição alcoólica, esse álcool ele pode ser irritativo e tem muitos pacientes que não toleram, causando uma vermelhidão, uma descamação e uma coceira no local. Com essa coceira, lembra da primeira atenção que eu dei, que é o atrito, causando inflamação e escurecimento. Nós vamos fazer uma breve pausa no nosso bate-papo, mas daqui a pouco a gente está de volta e eu ainda estou esperando pelas suas participações. Não esquece que 92 é o código daqui de Manaus, 98111-4512 é o número da nossa produção. Eu estou esperando por você. O intervalo é bem rapidinho, não sai daí.